Ser negra no Brasil é sempre ser suspeita, esperar 5 minutos a mais na fila, né? Porque geralmente você entra numa loja e as vendedoras meio que desconversam ali. Ser negro no Brasil é muito complexo, né? Viver numa linha tênue entre a desconfiança e o achar. A gente já é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Aí pronto, aí. Ser negro no Brasil, então, é ser um corpo alvo potencial de um tiroteio de 80 tiros e ainda um tiroteio ser nomeado como engano. E um tiroteio, um massacre que é silenciado pelas autoridades, né, pelo nosso presidente. Né? Hoje eu ouvi pela manhã um pronunciamento do vice-presidente e ele dizia que houve ali uma falha, inclusive, de tática, porque se essas pessoas soubessem atirar, não teria restado ninguém no carro. Tá? Então, é muito impressionante como essa carne mais barata do mercado, ela está cotidianamente sujeita a esse assassinato individual e coletivo. Então, nas palavras de um grupo que eu gosto muito, ser negro no Brasil é transitar entre o sucesso e a lama. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama. Cabelo crespo, a pele escura, ferida, chaga, a procura da cura, nego drama. Tenta ver e não vê nada, não ser uma estrela assim, longe meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança, nego drama. Eu sei quem trama e quem tá comigo, o drama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. Eu aprendi recentemente um conceito muito interessante com um professor da física, o professor Pablo Saldanha, que é um conceito de impedância. Tá? E ele vai dizer que esse conceito de impedância é um conceito da física que é um pouco diferente da resistência, porque a resistência é sempre uma característica de um sistema que se protege de forças externas, então ele resiste. Mas ele vai dizer que a impedância, ela mistura resistência mais força ativa. Ou seja, então, é um sistema também que emite força em contraposição a essa força externa. Então, a população negra, os grupos populares no Brasil, o grupo indígena, quilombola, ele nunca foi um povo só de resistência, ele foi um povo de impedância. Porque se não fosse essa força ativa para superar as desigualdades e para construir alternativas novas, a gente não teria resistido. O que é ser negro? Porque boa parte da referência sobre ser negro, para nós negros, foi passada por pessoas brancas, de falas, locais, costumes, por uma questão de não saber nossa origem. Ao mesmo tempo, há um processo de resistência, de criar uma identidade negra, mas que é um campo em disputa e que precisa ser pensado. Não só pela sociologia, não só pela assistência social, pelo serviço social, não só pela educação, mas pela filosofia, pela economia, pelas ciências políticas, de uma forma a construir mesmo essa identidade e esse lugar num país miscigenado, que é o país, nosso país, e num país onde as tensões raciais elas acontecem dentro dos presídios, dentro das favelas e que precisam sair desse espaço para que a gente possa repensar esse lugar onde o indivíduo negro foi colocado historicamente e que precisa ser revisto mesmo, para que inclusive o nosso país consiga entender a sua própria identidade. Acho que tem a ver com um grande projeto de nação que a gente começou lá no começo do século passado e até hoje não conseguiu ainda encontrar esse caminho. Não dá para negar, não dá para silenciar 54% da população. Então acho que a luta é uma luta que resiste e propõe soluções, propõe alternativa. Não fica preso num lugar, mas que vai mudando e mudando as estruturas, às vezes de forma mais lenta do que a gente espera, mas mais dinâmica do que o que eles esperam.
pensando numa citação de uma moça entrevistada num documentário chamado Jéssicas Reais, em referência àquele filme Que Horas Ela Volta. A menina dizia assim: é engraçado que a gente mudou tão pouco, mas a gente incomodou tanto. Então, acho que essa é uma síntese do que a gente viveu nos últimos anos e que certamente vai nos inspirar a construir outras alternativas para esses próximos anos. Os diferentes grupos, eles usam diferentes estratégias. São as retomadas dos povos indígenas e quilombolas, são as manifestações públicas dos sindicatos, é a produção de conhecimento de contestação no âmbito das universidades, das escolas, é a organização dos jovens nas periferias, é o rap, é o funk. Isso tudo gera medo de um levante. A minha esperança é que a gente atue nos nossos diferentes saberes, nas nossas diferentes trincheiras. Em muitos momentos, as pessoas eles associam esse movimento identitário, tomam até como uma forma de desqualificação, dizendo: essas pautas identitárias não são pautas políticas, não são pautas que questionam o sistema. Mas é importante pensar também que para a população negra, o ato mais revolucionário é permanecer vivo. Permanecer vivo e marcar o seu lugar identitário, um lugar positivo, é uma forma de questionar o sistema. Esse sistema que não possibilita que a gente viva e que a gente usufrua daquilo que a gente construiu enquanto trabalhador, enquanto cidadão. Então, a afirmação da identidade é um dos elementos positivos, mas a gente tem essa afirmação em outros campos. Por exemplo, se a gente olha na área da saúde, a gente vê hoje uma discussão muito forte sobre a necessidade de pensar a saúde da população negra. E muitas vezes isso não foi pensado no campo da saúde, no campo da medicina, da enfermagem, da nutrição. Então é a entrada também de outros sujeitos, de outras epistemologias, de outras formas de ver o mundo, que vão tensionar também esses saberes que são vistos como universais, mas que deixa de fora parte grande da população. A carne mais barata do mercado é a carne. Só cego não vê. Que vai